Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez. Vamos hoje de gramática, hoje pela manhã, e vamos estudar sobre as orações substantivas, as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas são aquelas orações em que a segunda oração, que é subordinada à primeira, ela faz as funções do substantivo, certo? As orações subordinadas exercem a função sintática própria do substantivo. De acordo com essas funções, são classificadas como subjetivas, objetivas direta, objetivas indiretas, completiva nominal, predicativas ou apositivas. Geralmente as orações subordinadas substantivas são introduzidas pela conjunção que, ou a si, também o se, que ou se. A conjunção que, ela exerce, essa função de conjunção subordinada integrante. Ela integra, ela liga as duas orações, fazendo com que a segunda se subordine à primeira, esteja subordinada à primeira. Ela faz essa ponte. Eu já expliquei na aula anterior que as orações subordinadas, a segunda oração, ela perde o sentido se você retira ela do contexto da primeira oração. Então ela perde o sentido, tá bom? Então, lembre-se, o substantivo ele pode fazer a função de sujeito, o substantivo ele pode fazer a função de objeto direto, o substantivo ele pode fazer a função de objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicado ou a função de um aposto. O substantivo ele pode exercer dentro da estrutura textual essas 5 funções. E aí as orações que levam esse nome, de orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas substantivas, ela leva esse nome justamente por isso, porque as orações passam a fazer a função do substantivo. Nós temos aí o primeiro exemplo, comenta-se que haverá novo aumento de imposto, Comenta-se que haverá novo aumento de imposto. Olha o que eu coloquei ele destacado para que você lembre, que o que faz essa função de conjunção integrante. Comenta-se é a oração principal, A oração principal. O se aí é partícula indeterminadora de sujeito, que faz a indeterminação do sujeito, O verbo na terceira pessoa do singular mais o si, aí faz com que o sujeito fique indeterminado. Nós temos aí a segunda oração, que eu coloquei ela em negrito, a setinha só é você observar, oração subordinada substantiva, haverá novo aumento de impostos, oração subordinada substantiva. Nós temos esse exemplo. Um outro exemplo, aí no segundo exemplo, não sabemos se este caso será investigado. Não sabemos se este caso será investigado. Aí você tem o se não como partícula indeterminadora do sujeito, mas você tem o se como conjunção integrante. Não sabemos se este caso será investigado. Você tem a oração principal, que é o não sabemos, e depois a segunda oração, que está em negrito, oração subordinada substantiva, certo? Nós temos ainda um outro exemplo. É necessário que você venha. É necessário que você venha. Aí nós temos a primeira oração, é necessário. O que é a conjunção integrante, e você venha, que você venha. A segunda oração, que também faz o papel de sujeito. Qual o sujeito da primeira oração, do verbo aí, dessa primeira expressão? É necessário. O sujeito
que você venha. Uma técnica que os gramáticos sempre colocam é você fazer a pergunta, né? É você colocar: é necessário isto? Ou isto é necessário, para você saber se é realmente o sujeito, né? Que você venha é necessário, que você venha é necessário. Então você tem aí a primeira classificação, que é a oração subordinada substantiva. O primeiro tipo, que é quando a segunda oração faz o papel de sujeito, né? A segunda oração. Um outro exemplo poderia ser: acontece que não gosto mais daqui. Acontece que não gosto mais daqui. Então, acontece é a primeira oração. O que, a conjunção integrante, não gosto mais daqui. Ó. Que não gosto mais daqui faz a função de sujeito da primeira oração, que é acontece. Admira-me que fiquem quietos. Admira-me que fiquem quietos. Então, a primeira oração, admira-me que fiquem quietos, é a segunda oração, ok? Alguns exemplos extras aí. Vamos para aqui. Observação. Para classificarmos uma oração substantiva, subordinada substantiva, podemos recorrer ao seguinte artifício, né? Substituímos a oração subordinada pelo pronome isto, como eu acabei de falar, né? Quando necessário, de preposição, né? Regido, quando necessário, de preposição. Aí, solicitamos que todos participem da reunião. Solicitamos que todos participem da reunião. Então, você tem aqui, solicitamos isto, né? Solicitamos isto. Que todos participem da reunião, solicitamos. Então, aqui, é fundamental que todos compareçam às aulas. Aí você tem, isso é fundamental. Isso é fundamental. Né? Então, o que é fundamental? Que todos compareçam às aulas. Aí você tem mais dois exemplos da oração subordinada substantiva. Subjetiva, certo? Subjetiva, que é quando faz essa função. Aí tem mais outros exemplos que eu coloquei aqui abaixo. É importante que todos se esforcem, né? É importante que todos se esforcem. A oração principal é importante isto. O que é o isto? O isto é que todos se esforcem. Então você tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é quando faz a função de sujeito. Espera-se, olha a partícula indeterminadora do sujeito aí, espera-se que não se mude as regras do jogo, que não se mude as regras do jogo, tá vendo? O que é que nós esperamos? O que é que se espera? Que não se mude as regras do jogo. Novamente, oração subordinada subjetiva, que faz a função de sujeito, certo? Oração subordinada subjetiva. Consta que haverá mudanças no ministério. Então, consta isto. E o que é que ocupa o lugar do isto? Que haverá mudanças no ministério. Certo? No segundo caso de orações subordinadas substantivas, nós temos aquelas que fazem a função do objeto direto, né? Aquelas que fazem a função do objeto direto. Exerce a função do objeto direto do verbo da oração principal. O que é o objeto direto? É quando o sentido transita sem precisar do auxílio de preposição. Então você tem o objeto direto. Todos desejam que haja paz no mundo. Todos desejam que haja paz no mundo. Então você tem aí que haja paz no mundo como objeto direto do verbo desejam, né? Todos desejam é a oração principal. Todos desejam isto, ó. O que é o isto? Que haja paz no mundo. Então nós temos aí que haja paz no mundo como oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ainda nós temos aqui ninguém percebeu que o cantor desafinara. Ninguém percebeu que o cantor desafinara.
Neste caso aí você tem ninguém percebeu. O verbo perceber precisa de um complemento, de um significado, né? O sentido passa para outra oração sem precisar de preposição. Então você tem a objetiva direta, que o cantor desafinara. Percebeu o quê? Que o cantor desafinara. Então aí você tem novamente a segunda oração exercendo a função de um objeto direto. Por isso a classificação: oração subordinada objetiva, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Nós temos ainda um outro exemplo, por exemplo, desejamos que você venha, né? Desejamos que você venha. Desejamos isto. Aí que você venha é o objeto direto da primeira oração, que é desejamos. Decidiram que você sairia da escola. Decidiram que você sairia da escola. Decidiram que você sairia da escola. Aí você tem, mais uma vez, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objetiva, direta. Um outro exemplo é: o turista queria. O turista queria o quê? O turista queria que lhe indicassem o melhor hotel. Que lhe indicassem o melhor hotel. Então, que lhe indicasse o melhor hotel é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Um outro exemplo é: o turista queria a indicação do melhor hotel. O turista queria a indicação do melhor hotel. Aí, a indicação do melhor hotel é oração subordinada, é o objeto direto do verbo querer. Aí, então, funcionaria como oração subordinada objetiva direta. Nós temos ainda as orações que fazem a função do objeto indireto, certo? A função do objeto indireto do verbo da oração principal. Se você observar, olha as expressões: desejam, percebeu, desejamos, decidiram, né? Querer, né? O turista queria, tá vendo? São todos verbos da oração principal que tem o seu sentido completado pelo objeto direto, que passa a transitividade, né? Transita o sentido para o objeto direto. Aqui nós temos a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, que é quando a segunda oração faz a função de um objeto indireto. E o que é o objeto indireto? É quando o verbo exige o uso de uma preposição entre ele e o restante do complemento. Então, você tem aqui, necessitamos de, tá vendo? Necessitamos de. Ou aqui, o orgulho impedia de que reconhecesse o erro. O orgulho impedia de que reconhecesse o erro. Quando a gente viu regência verbal, lembre-se da aula de regência verbal, que lá no canal no YouTube está lá a aula de regência verbal. É só dar uma relembrada. Alguns verbos eles exigem o uso de preposição. Então aqui, impedia de realizar alguma coisa. O orgulho o impedia. É a primeira oração, é a oração principal. Aí a segunda oração, de que reconhecesse o erro. Nessa segunda oração nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Objetiva, indireta. Um outro exemplo que nós temos aí, insistimos em que você participe da nossa chapa. Insistimos em que você participe da nossa chapa. Em é preposição. Insistimos nisso. Insistimos em que se faça. Em que. Sempre nós vemos no uso, né, no uso comum da gramática, o em que. Insistimos em que você faça isso. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Necessitamos de que você venha. Né? Necessitamos de que você venha.
Então, informamos os alunos, informamos de que a prova seria adiada. Informamos de que a prova seria adiada. É a oração subordinada substantiva indireta. Olha outro exemplo. Os herdeiros se opunham a que vendessem o imóvel. Os herdeiros se opunham a que vendessem o imóvel, né? Então nós temos aí uma outra oração de objetiva indireta, né? Aqui, o guarda informou de que seria multado. O guarda informou de que seria multado. Os herdeiros se opunham à venda do imóvel. Os herdeiros se opunham à venda do imóvel. Aí você tem um acraseado, né? Quando eu pego a oração, os herdeiros se opunham a que vendesse o imóvel, eu tenho uma oração substantiva objetiva indireta, certo? Então, a venda do imóvel, eles se opunham à venda do imóvel. É um objeto direto que tenho aí nessa oração. Ok? Vamos para uma outra classificação, a quarta classificação, que são as orações completivas nominais. É quando a segunda oração faz o papel de um complemento nominal. O que é um complemento nominal? O complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio que esteja na primeira oração, certo? A completiva nominal, ela vai fazer isso. Ela vai completar o sentido de um nome. Nome, quando a gente fala de nome na gramática, aí você tem substantivo, você tem adjetivo ou advérbio, nós chamamos de nome, certo? O primeiro exemplo, temos necessidade de que algumas leis sejam alteradas. Temos necessidade de que algumas leis sejam alteradas. A completiva nominal, como ela vai fazer a função de um complemento nominal, então você tem aí a segunda oração completando o sentido de um substantivo, como é o caso aí do primeiro exemplo. Necessidade não é verbo. Necessitar é verbo. Necessidade é substantivo. Então, necessitar é verbo, necessitou, necessitasse é verbo. Agora, necessidade é substantivo. Aí eu tenho a primeira oração, a oração principal, temos necessidade. E de que algumas leis sejam alteradas. Aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A segunda oração está fazendo o papel de um complemento nominal de um substantivo que está na primeira oração. No segundo exemplo aí no slide, tem sou contrário a que se contratem novos funcionários. Sou contrário a que se contratem novos funcionários. Contrário é advérbio, né? É um advérbio aí, a palavra contrário, aí você tem um advérbio. E aí eu tenho a que se contratem novos funcionários, que complementa o sentido de um advérbio, que é a palavra contrário. No terceiro exemplo eu tenho opinei favoravelmente, advérbio não, um adjetivo, né? Contrário é adjetivo. Esse menino é contrário, é um adjetivo, certo? Opinei favoravelmente a que escolhessem. Aí eu tenho um advérbio, realmente. Favoravelmente é um advérbio, né? De modo, favorável. O modo como ele reagiu com você, reagiu favoravelmente. Então, é um advérbio de modo. Opinei favoravelmente a que o escolhessem. Aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Temos necessidade de que você venha. Temos necessidade. Então aí necessidade, como eu já disse, é um
substantivo, que tem o seu sentido completado, né? Tem o seu sentido completado com a segunda oração. Um outro exemplo é: Ana tinha certeza de que recuperaria seus papéis. Certeza é substantivo. Certeza é substantivo, certo? Ana tinha certeza de que recuperaria seus papéis. A segunda oração, de que recuperaria seus papéis, complementa o sentido de certeza. Ela tinha certeza de que recuperaria os seus papéis. Ana tinha aqui outro exemplo. Tá bom, acredito que esses 5 exemplos dá para a gente desenrolar e compreender, né? A palavra contrariamente, que é um advérbio, manifestou-se contrariamente a que adiassem a festa, né? Ele manifestou-se, ou eu posso subtrair o ele aí, a oração não perde o sentido. Manifestou-se contrariamente a que adiasse a festa. Nós temos aí um advérbio, que é a expressão contrariamente. A segunda oração, a que adiasse a festa, faz o papel de complemento nominal, porque advérbio, eu já disse, a gente toma como nome, certo? Nome. Aí as orações predicativas, né? As orações predicativas, que é quando uma oração faz a função de um predicado. Função do predicativo do sujeito da oração principal. Ela faz a função do predicativo do sujeito da oração principal, certo? Aí uma coisa que é assim, tanto quando a gente vai falar sobre essas funções das palavras dentro da sintaxe, de uma sintaxe só de uma oração, como de um texto maior, as orações o predicado do sujeito, o predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito, ele vem sempre seguido de um verbo de ligação. Está seguido de um verbo de ligação. Os verbos de ligações é o ser, o estar, o ficar, o permanecer, o parecer. Então, quando uma oração vem com verbos assim, aí nós dizemos que eu tenho um predicativo do sujeito. João parece triste. João parece triste. Aí, triste, João parece triste. Eu tenho o verbo parecer aí, o verbo de ligação, e triste, João é o sujeito, parece triste é o predicativo do sujeito, certo? Só que nas orações subordinadas, substantivas, predicativas, vai ser só com o verbo ser, certo? Vai ser o que vai marcar que ela é uma oração predicativa, oração subordinada substantiva predicativa, é a presença do verbo ser. Olha o verbo ser, eu coloquei de azul aí, que é para você poder identificar com maior facilidade, e coloquei o VL, que é a sigla de verbo de ligação. O grande mal é que muitas pessoas não se cuidam. O grande mal é que o verbo ser conjugado para o presente do indicativo, certo? O grande mal é que muitas pessoas não se cuidam. Então as predicativas, ela vem sempre ou aqui, o trato era que ele permanecesse no hotel. O trato era, que é o verbo ser flexionado para o pretérito, ok? Era, tá certo? É o verbo ser flexionado para o pretérito. O ato era que ela permanecesse no hotel. Aí eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, porque a segunda oração faz o papel de um predicativo do sujeito. O sujeito é o trato aí. Aqui é o grande mal, é o sujeito. Outro exemplo é o importante é. Aí o sujeito aqui seria o importante. E o verbo de ligação, verbo ser no presente do indicativo aí, o importante é que todos se inscrevam agora. O importante é que todos se inscrevam agora.
Tá certo? Nós temos aí as predicativas. Fique ligado, se aparecer o ezinho, o verbo ser, tanto no passado como no presente, ó, apareceu o ezinho aí, então você tem a ideia de que são orações subordinadas substantivas predicativas. Ainda nós temos as orações apositivas, são chamadas de apositivas porque elas vão fazer a função de um aposto. Certo? Elas vão fazer a função de um aposto, exercem essa função e geralmente elas vêm depois de 2 pontos. As orações apositivas, elas vêm geralmente depois de 2 pontos. Então fique ligado nisso. Apareceu 2 pontos e é uma atividade sobre orações subordinadas substantivas. Na oração apareceu 2 pontos, aí então você já fica ligado entendendo que essa oração é uma oração apositiva. Dentro na escrita normal a gente pode separar o aposto por vírgula. Né? Nós podemos separar o aposto por vírgula. Agora, neste caso específico, que é a oração subordinada substantiva apositiva, coloca-se os 2 pontos para dar o realce, né? Esse destaque. O réu declarou apenas isto, que agira em legítima defesa. O réu declarou apenas isto, que agira em legítima defesa. Então, o réu declarou apenas isto, faz a função de sujeito, essa primeira oração, e função do sujeito. É a primeira oração, e a segunda oração que faz o papel de aposto, que faz a função de aposto, vem que agira em legítima defesa. Então, o aposto, ele geralmente tem esse ar de explicação, certo? O aposto, quando vem dentro das frases, das orações, ele vem com aquele azinho de explicação, como se estivesse nos explicando algo, né? Nosso grande receio é este, que você não cumpra com a palavra. Nosso grande receio é este, 2 pontos, que você não cumpra com a palavra. Então, a segunda oração, fazendo a função de um aposto, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva apositiva. Eu tenho outro exemplo, por exemplo, seu lema é este, que se viva o presente com alegria. Então, seu lema é este. Eu tenho a primeira oração, seu lema é este, é a minha primeira oração. E o aposto dessa minha primeira oração, que se viva o presente com alegria. Que se viva o presente com alegria. Um exemplo de aposto fora desse modelo aqui, que é a oração apositiva, nós dizemos assim: encontrei Marcos, aí vírgula, aquele que foi namorado de Ana, vírgula, ele estava feliz. Então você tem aí, tá vendo? Ó? Eu tenho 3 orações aí. Encontrei Marcos, é a primeira. Aí eu tenho mais um pedacinho, que é o aposto. Ó. Aquele que foi namorado de Ana é o aposto dessa oração. Vírgula, ele estava feliz. Isso aí é num texto sem ser com essa classificação de oração subordinada substantiva apositiva. Já quando a gente vai estudar os tipos de oração subordinada substantiva, aí nós encontramos a apositiva, que é marcada por 2 pontos, certo? Então não tem como você se atrapalhar, porque a apositiva, a oração subordinada substantiva apositiva, ela vem marcada, a marca dela são os 2 pontos. Eu quero recomendar a vocês uma gramáticazinha boa para isso, é a gramática de Nilson Teixeira. Nós temos também uma outra gramática que é muito boa nisso, é a gramática de Douglas Tufano, certo? Leila Sarmento e Douglas Tufano, que é uma gramática fantástica em relação a isso, também ajuda muito na hora de estudar. E outras gramáticas, como Ivanildo Bechara e tantos outros nomes aí da nossa língua portuguesa, tá bom? Esse material eu tirei da gramática de Nilson Teixeira, tá bom? Deus abençoe vocês aí, forte abraço para todo mundo, né? E vamos à atividade.